Começou, Thiago? A professora Elaine já, inclusive, mandou uma mensagem. Tô vendo aí. Obrigado, professora Elaine. A professora Elaine sempre participando, nos apoiando muito durante a semana, Ela né? é ótima. Tudo bem. O pessoal já está entrando. A gente aguarda só um minutinho para o pessoal terminar de entrar. E a gente começar. Uhum. Professora Elaine sempre pontualíssima, já aqui aguardando o início. Vejamos aqui. Bom, então, acho que... Olha, temos Florianópolis. Eu não sei, catarinense. Eu não sei, não. Como é que fala quem é de Florianópolis? Fugiu. Florianópolis? Não sei. Fugiu. Catarinense. Então me resolve. Catarinense. Fico muito feliz. O Pet agradece muito o pessoal externo que está acompanhando a gente. E tá, né? Pessoal da FAV também, prestigiando a sua palestra, professor. Que bom. Pois bem. Thiago, vou te pedir para você gerenciar os comentários enquanto eu apresento, por gentileza. Bom, boa noite a todos. Muito bem-vindos a mais uma palestra da nossa Semana de Química da Universidade de Brasília, a Semana de Extensão, a Semana Universitária, né, da nossa universidade. Agradeço a todos pela participação e agradeço principalmente ao professor Ricardo por ter aceito o nosso convite, por ter se disponibilizado a estar aqui conosco hoje, né, trazendo todo o seu conhecimento para a gente, dando uma palestra, mostrando, né, tudo o seu trabalho e nos iluminando com sua sabedoria hoje na sua palestra. Professor, muito obrigada. Tiago, muito obrigada também por estar me ajudando. Eu e o Tiago somos alunos do PET Química, né, aqui da universidade. Estamos muito felizes em receber a todos aqui. Gostaria só de, antes de passar a palavra para o professor Ricardo, dar um pequeno aviso. O professor Ricardo vai apresentar o seu trabalho, tá? Fazer a sua palestra. E enquanto ele apresenta, todos podem mandar os comentários aqui pelo YouTube, tá? Podem ir comentando as coisas pelo YouTube. No entanto, a gente só vai tirar dúvidas ao final da apresentação, tá? Enquanto isso, para não perder a dúvida, para não esquecer o que estava pensando, para não perder o fio da meada, vai mandando, a gente vai olhando, vai selecionando tudo aqui, tá? Para mostrar para ele ao final da apresentação, tá bom? E aí, ao final da apresentação, a gente vai ter um tempinho, um momento de tirar dúvidas, de discussão, e tudo que vocês forem mandando no YouTube, nós vamos colocar aqui embaixo da tela, assim como, por exemplo, o comentário da professora Elaine, tá? O professor Ricardo vai poder ler o comentário, todos vão poder ler a dúvida do colega, como eu costumo dizer, leiam a dúvida do colega, que pode ser a sua dúvida também. E ao final da palestra, né, o professor vai responder tudo, tá bom? Então, se eu não colocar, eu ou o Thiago não colocarmos a dúvida de vocês aqui, calma, vai chegar a hora da sua dúvida, a gente vai... Professora Elaine aqui, é o único defeito, a gente não pode falar. Opa! Concordo, professora Elaine. Então, mais uma vez, obrigada a todos que estão assistindo a gente. Muito obrigada, professor Ricardo. E agora o espaço é todo seu. Boa noite. Obrigado, Mariana. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu que agradeço o convite, Mariana, Tiago, Luísa e professora Elaine, minha querida amiga e colega do Instituto. Eu que agradeço esse convite, essa honra de estar participando da Semana da Química e da Semana Universitária da UNB. Bom, antes de entrar no assunto propriamente dito, eu vou fazer aqui uma pequena introdução, né, uma pequena digressão, na verdade, para explicar como é que esse assunto veio parar no meu colo, né? Porque é interessante, né? Um assunto mais assim da área de psicologia, né?
e eu, professor de Química Analítica, com linha de pesquisa na área de proteômica, de espectrometria de massa, e agora vou falar de viés de confirmação, né? Então, acho que é interessante, assim, eu vou gastar alguns minutinhos só para explicar como é que esse assunto veio parar na minha escrivaninha, tá? Rapidamente, em algumas palavras. Eu, desde o ano 2000, eu exerço cargos no CESP, o antigo CESP, que é um órgão da universidade, né, que organizava concursos públicos. Então, eu venho, desde o ano 2000, ocupando vários cargos lá dentro. Em 2014, como todos sabem, né, a gente desativou o CESP e criamos o SEBRASP, que é uma organização social que continua o trabalho, né, que foi realizado pelo CESP, né. Por ser organização social, como uma entidade fora da universidade, eu tive que ser cedido. Então, desde 2014, eu me encontro cedido para o SEBRASP, portanto, ausente das minhas atividades docentes, eu não tenho dado aula, não tenho orientado aluno, desde 2014, em função disso, né, dessa sessão que precisou ser feita para o SEBRASP. E eu tive a honra e a satisfação de participar da primeira diretoria do SEBRASP. O mandato, então, foi de 2014 a 2018, concluiu em 2018, né, e só que a nova diretoria que assumiu, a diretora-geral, ela quis que eu continuasse no SEBRASP, mas não mais agora como diretor, mas como compliance officer. Então, no biênio 2018-2019, eu fui o compliance officer do SEBRASP, além de ser ouvidor também. Acumulei as duas funções, aliás, 3 funções, né? Ouvidor, compliance officer e presidente da comissão de ética. Hoje eu já não sou mais, assim, eu ainda estou com compliance, porque hoje eu presido, o compliance hoje não está numa pessoa só, está numa comissão, né, existe uma comissão de compliance lá, que eu presido, né, mas então eu não sou mais uma espécie de compliance officer, né, eu sou atualmente coordenador acadêmico do SEBRASP. E durante esse biênio, né, 18, 19, eu precisei redigir, na condição de compliance officer, a política de integridade do SEBRASP, a política anticorrupção, política de licenciamento de terceiros, enfim, uma série de políticas de compliance, tá? E o tema da corrupção, então, veio à tona, né? Eu comecei a estudar, me interessar por corrupção, e a pergunta que assim, o tema que me interessou muito é quais são os mecanismos psicológicos que levam a pessoa a se corromper, entendeu? Porque, inclusive, uma das políticas que eu escrevi foi política anticorrupção, né? E aí que eu me deparei com os vieses cognitivos, incluindo o viés de confirmação, né, que é o tema que eu vou tratar hoje aqui. Então, essa é a história, né, de como é que esse tema veio parar na minha escrivaninha, por que eu tratei dele. Aí me ocorreu também me fazer essa pergunta, né, quer dizer, as pessoas, todos nós estamos sujeitos a esses viés de cognição, como eu vou explicar aqui na palestra, né, mas estariam os cientistas também, nós que somos, né, pessoas da ciência, acostumados, né, com os trâmites da ciência, com os protocolos da ciência, nós também estaremos sujeitos, como na condição de humanos que somos, ao viés de confirmação? Então, esse foi um tema que me interessou e eu acabei fazendo uma pesquisa sobre isso, e que é o tema então, que eu vou apresentar hoje aqui. Bom, primeiro, deixa eu explicar o que são esses vieses, né? Espero que vocês estejam vendo meus slides, porque agora eu não sei o que vocês estão enxergando aí, mas... Então, o que são esses viés de cognição? Professor, licença. Pois não. Compartilha de novo a tela. Desculpa, eu acho que eu não compartilhei, peraí. Por favor. Só para eu colocar aqui para eles. Tá, você está enxergando agora? Pronto? Está enxergando, Mariana? Isso aí, ótimo, isso mesmo. Tá, então agora estão chegando o slide, né? Uhum. Tá, desculpa essa interrupção aí, gente. Tranquilo. Vamos lá, então, primeiro deixa eu começar explicando o que são esses vieses, né? O que é o viés de confirmação e esses viés de cognição.
Os viés de cognição são padrões de distorção de julgamento que levam à distorção perceptual, julgamento precário, interpretação ilógica e toda sorte de irracionalidades, tá? Os indivíduos que apresentam esse viés, e somos quase todos nós, né, criam sua própria realidade social subjetiva a partir da sua percepção do estímulo, ou seja, não é a percepção objetiva que dita seu comportamento no mundo social, mas sim a sua própria construção da realidade social. Veja, a sociedade espera que nós façamos julgamentos objetivos, né, a partir dos estímulos que nos são apresentados, a partir do que a gente observa, certo? No entanto, não é isso que acontece. Normalmente, a emoção, ela sobressai sobre a razão e os julgamentos que nós fazemos, via de regra, não são nada objetivos, como a gente vai ver aqui. Bom, entre os vieses, os vários, se vocês procurarem no Google, aí vocês vão encontrar uma lista de vieses cognitivos, né, enormes. Então, existem vários vieses de cognição, tá? Um deles é o viés de confirmação, que é o tema principal desse seminário, tá? Em que consiste o viés de confirmação? É a tendência do indivíduo em buscar, interpretar, favorecer e relembrar informações que confirmem suas crenças ou hipóteses anteriores. É considerado um erro sistemático de raciocínio indutivo, tá? Então, assim, quando que a pessoa apresenta esse viés? Quando a pessoa reúne ou se lembra de informações de forma seletiva, ou quando interpreta de forma parcial ou tendenciosa. E esse efeito observado é mais forte em resultados desejados, questões com grande carga emocional e crenças profundamente enraizadas. Aqui também cabe uma pequena digressão para vocês entenderem melhor o viés de confirmação. Eu acho que todos aqui estão acostumados a usar as redes sociais, né? Não sei se vocês já perceberam, mas nas redes sociais, principalmente aquelas que não são peer-to-peer, né, como o WhatsApp, por exemplo, que é peer-to-peer, mas, por exemplo, o Facebook, o Instagram e o Twitter, que é de um para muitos ou de muitos para um, né? Quando você vai navegando nas redes sociais, você tem uma percepção que é falsa, de que está todo mundo pensando igual a você. Não sei se vocês já se deram conta disso, né? Você pensa que está todo mundo pensando igual a você. Aí, quando vem a hora da verdade, o que eu chamo de hora da verdade? Por exemplo, eleições, pesquisa de opinião, né? É a hora da verdade. Você percebe que, não, nem todo mundo está pensando igual a você, né? Ou seja, essas redes sociais, elas criam em nós uma falsa sensação de que as pessoas estão pensando como nós. Por quê? Porque ela, na verdade, ela apresenta aquilo que você quer ver. Entende? Então, eu até vou apresentar, eu acho que já colocaram aí, a Mariana já colocou na descrição aí do vídeo, né? Ou vai colocar no final, não sei, eu vou apresentar no final do slide, e ela vai colocar na descrição do vídeo, alguns links para alguns artigos. Então, tem um artigo que eu escrevi sobre isso, né? Que mostra exatamente como é que se dá esse mecanismo. Eu não vou tratar isso agora, porque senão seria um outro seminário sobre isso, né? Mas esse artigo ele fala exatamente como é que, na minha opinião, as redes sociais catalisam o viés de confirmação. Para mim, o que elas fazem é uma catálise, né? Usando o termo nosso aí da química, tá? Então, esse é o viés de confirmação. Então, a pergunta que eu estou fazendo é exatamente essa. Nós, como cientistas, né, estaríamos sujeitos a ter nossos julgamentos objetivos influenciados pelo viés de confirmação, o que geraria, obviamente, resultados tendenciosos em nossos próprios experimentos e nas hipóteses que nós colocamos, né? Essa é a pergunta que eu vou tentar responder aqui. Agora, olha que engraçado. Ironicamente, o método científico, ele se destina a combater exatamente o viés de confirmação, né? Por quê? Os cientistas são encorajados a buscar principalmente evidências falsas e, em seguida, a confirmação de suas hipóteses. O que eu quero dizer com isso? Que você tem duas maneiras de provar suas hipóteses, né? Uma é com os dados que comprovam ela, né? A outra maneira, que a gente, infelizmente, relega para um segundo plano, é com evidências, com a eliminação de evidências falsas. Isso é que não tem acontecido, que a gente está percebendo, que vocês vão perceber nos artigos que eu vou apresentar, né? Que isso não está acontecendo na ciência. E por que não acontece? Quando você vai para as publicações científicas, as revistas científicas, né? Normalmente um artigo que apresenta
evidências positivas de uma hipótese, eles têm muito mais facilidade de serem aceitos para publicação. E, como eu estou dizendo aí, os rigores da ciência, muitas vezes, são superados pela realidade de conseguir manter o emprego. No Brasil, isso não é muito premente, porque a maioria dos pesquisadores brasileiros são servidores públicos, né, e nós gozamos da prerrogativa de estabilidade no emprego. Quando você vai para o exterior, principalmente nos países desenvolvidos, né, se você não publica, você está fora, entendeu? Então, isso tem causado, no meio científico, uma pressão por publicação, consequentemente, pressão por resultados positivos, evidências positivas, né? Ou seja, os cientistas deixaram de testar como que eu estou errado, e simplesmente passaram a se perguntar como eu estou certo. A pergunta que eles têm feito é essa: eu quero evidências de que eu estou certo, e não evidências de que eu estou errado, o que é um erro metodológico, conforme nós vamos ver doravante. Antes também de entrar nos artigos, é importante entender o conceito de raciocínio motivado. O raciocínio motivado acontece quando nós interpretamos as nossas observações para se adequar a uma ideia específica. A maior parte do raciocínio já é, na verdade, racionalização, tá? Ou seja, nós já tomamos a decisão antes sobre o que fazer ou pensar. E aí a explicação do raciocínio é simplesmente uma justificativa para fazer o que nós já acreditamos, né, antecipadamente, de qualquer maneira, tá? Então, aí eu apresentei o conceito de viés de confirmação e raciocínio motivado, e vou passar agora a apresentar alguns artigos que tratam desses temas, tá? Os autores vão abordando essas questões. Essa questão, na verdade, é bastante antiga. Esse primeiro que eu apresento aí é um artigo da Science, de 1961. Ele não, na verdade, esse autor, ele não trata ainda de viés de confirmação, nem de raciocínio motivado. Talvez esses conceitos, não sei nem se já estavam desenvolvidos em 1961, né? Mas ele vai tratar da resistência dos cientistas à própria descoberta científica. Olha que interessante, né? Os cientistas resistentes à própria descoberta científica. Então, esse autor, já em 1961, outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, alguns artigos que eu vou apresentar, eles são meramente opinativos, enquanto outros, eles trazem resultados mesmo de pesquisa, sabe? Nessa área. Esse aqui é mais opinativo, tá? Então, esse autor está dizendo o seguinte: no estudo da história da sociologia da ciência, tem havido uma relativa falta de atenção a um dos aspectos interessantes do processo social da descoberta, a resistência por parte dos próprios cientistas à descoberta científica. Olha que interessante, né? Ele diz o seguinte, que algumas áreas, como, por exemplo, a economia, a tecnologia, e áreas, né, que não são de ciência, né, como religião e áreas ideológicas, né, que são externas à ciência, é comum a resistência a novas ideias, é comum a resistência, né, a novas descobertas, mas isso não deveria acontecer na ciência, né? Ou seja, a mera afirmação de que os próprios cientistas resistem à descoberta científica colide com o estereótipo de cientista como um homem de mente aberta, né? Então, ele diz o seguinte, que assim como, quando a gente quer saber mais sobre saúde, a gente estuda o quê? A doença, não é isso? Então, também, para entender melhor sobre a resistência à descoberta, a gente precisa saber mais sobre as fontes de aceitação, né? Ele cita também, olha um caso interessante, ó, ele diz que no início do século XIX, né, até mesmo a Royal Society aprovou ou rejeitou artigos pelo Comitê de Documentos, né, como resultado de mau julgamento. Um caso emblemático foi a nova teoria molecular dos gases, né, de Waterston, que depois se mostrou correta, né? Aí ele cita um trecho aqui do parecer do comitê que estava lá, assim, ó, the paper is nothing but nonsense. Isso está no parecer do Comitê de Documentos da Royal Society, que rejeitou o artigo, né, do Waterston sobre a nova teoria molecular dos gases. Olha que interessante, né? A gente sabe também que a teoria da evolução de Darwin também não foi muito bem aceita de início, né? Todos sabem disso, tá? Então, o autor aponta o problema das schools. O que são as schools? São as escolas, né? Então, assim, fulano, vocês já ouviram aquela frase, fulano fez escola, não é isso? Ou seja, é comum nas universidades você ter as escolas, por exemplo, a escola de Chicago, na área da economia, né, etc, tá? E isso é um problema, porque as schools, então, criam dogmas, né?
e são bastante resistentes a novas descobertas. Esse autor também afirma o seguinte, que à medida que os cientistas envelhecem, é mais provável que eles estejam sujeitos a uma ou mais das várias fontes culturais e sociais de resistência, é mais provável que eles sejam restringidos em sua resposta à inovação por seus preconceitos substantivos e metodológicos e por suas outras acumulações culturais, e é mais provável também que eles tenham uma posição profissional elevada, interesses especializados, sejam membros ou funcionários de uma organização estabelecida e estejam associados a uma dessas escolas, né? Por outro lado, os mais idosos, ou sei lá, os mais experientes, né, os cientistas mais experientes, são também os mais ardorosos defensores da inovação, o que seria um contraponto aos três primeiros, né? E ele diz o seguinte, que a objetividade da ciência exige que consideremos a natureza física, química e biológica tal como ela é, sem projetar nossos desejos sobre ela, ou seja, nós devemos ir aonde os dados nos levam, independentemente se a gente gosta disso ou não, né? Se a gente gosta do resultado de onde eles nos levam, tá? Da mesma forma, também devemos considerar a natureza social do homem ou seu comportamento na sociedade como ele é. Esse outro artigo, ele é também interessante porque ele traz o conceito de cognição mandeviliana. Vocês vão perceber que esse artigo, ele meio que destoa dos demais, sabe? Ele vai defender uma tese aqui diferente dos outros artigos que eu vou apresentar, tá? Mas eu achei importante colocar, até, né, para a questão do contraditório aí, já que a gente está falando de viés de confirmação, a gente tem que também colocar opiniões divergentes também para o debate, né? Bom, primeiro, o que é essa cognição mandeviliana? Bernard Mandeville propôs, no início do século XVIII, que o cognitivo privado de um indivíduo e deficiências morais podem promover bens públicos, o que é uma ideia aparentemente contraditória, né? Mas podem promover bens públicos. Na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte, é que no nível individual, é claro por exemplo, vieses cognitivos e deficiências morais, no nível individual, claro que são prejudiciais, mas no nível coletivo, não necessariamente. É por isso que a cognição mandeviliana é definida como processos ou estados mentais epistemicamente imperfeitos, mas que têm benefício em nível de grupo, ok? Então, as implicações da cognição mandeviliana, ele alega o seguinte, que as implicações da cognição mandeviliana não têm sido bem debatida, né, na ciência, na filosofia da ciência, nos dias pelo menos no período que foi, né, até o ano que foi publicado o artigo, tá? Bom, em filosofia de ciência, é uma proposta comum, né, está no senso comum, a ideia de que os valores são ilegítimos na ciência e devem ser neutralizados sempre que conduzem a investigação para a confirmação de conclusões pré-determinadas, que é o ponto, inclusive, que eu vou apresentar em vários artigos, tá? Essa ideia, ela está presente em vários artigos que eu vou apresentar. Mas esse autor desse artigo, ele não concorda. Ele diz o seguinte, essa visão tem que ser rejeitada. E por quê, né? Então, ele afirma o seguinte, que o dogmatismo, o viés de confirmação, valores confirmatórios, talvez sejam epistemicamente altamente prejudiciais na ciência. Então, ele até concorda que podem ser prejudiciais. Ele está dizendo no nível individual, tá? Porém, a pesquisa sobre raciocínio humano e viés de confirmação sugere que o viés, e por extensão os valores confirmatórios, podem ter um caráter mandeviliano em pesquisas, inclusive as científicas. Ou seja, apesar de serem epistemicamente prejudiciais para cientistas individuais, quando você vai no nível individual, né, elas podem contribuir para a confiabilidade da formação de crença científica no nível de grupo. Tá? Isso é o que diz a cognição mandeviliana, né? Os detratores dessa visão dos valores confirmatórios argumentam que o seu objetivo é garantir que a investigação científica seja confiável, né? Porém, o autor do artigo argumenta o seguinte, que ele diz que, ao argumentar dessa forma, né, que os valores confirmatórios deveriam ser legítimos na ciência, eles correm o risco de minar o seu próprio objetivo. Esse autor ele afirma o seguinte, para se tornar mais plausível, a visão dos valores confirmatórios precisa ser modificada de modo a abrir espaço para a possibilidade que esses valores, assim como o dogmatismo, possam ter benefícios epistêmicos que façam valer a pena ser considerados como
com partes legítimas da ciência. Então, ele está contestando aí uma série de outros autores que eu vou apresentar em seguida, tá? Esse artigo foi publicado em 2005 e causou escândalo, né, na época, porque olha o título dele, ó. Por que a maioria dos achados de pesquisa publicados são falsos? Eu vou apresentar 3 artigos desse John Ioannidis, tá? É médico, tá? Então, são 3 artigos de medicina, da área de medicina, tá? Olha olha o título do artigo, vou repetir. Por que a maioria dos achados de pesquisa publicados são falsos? Então, foi um escândalo na época, né? Esse artigo, ele alega o seguinte, e também é um artigo opinativo, tá? Eu vou apresentar dele 2 opinativos e o terceiro é um experimento que ele fez, tá? Ele diz o seguinte, a probabilidade de que uma afirmação de pesquisa seja verdadeira depende do poder e do preconceito do estudo, do número de outros estudos sobre a mesma questão e da proporção de relações verdadeiras para inexistentes entre as relações investigadas em cada campo científico, tá? E também ele diz o seguinte, que um achado de pesquisa é menos provável de ser verdadeiro quando os estudos conduzidos em um campo são menores, os efeitos de tamanho são menores, efeito de tamanho é o tamanho da amostra, tá, que ele quer dizer. Há um maior número e menor pré-seleção de relacionamentos testados, há maior flexibilidade em projetos, definições, resultados e modos analíticos, há maior interesse econômico, político, entre outros, né, e preconceitos. Aqui um exemplo seria a indústria farmacêutica, né, que tem grande interesse econômico no resultado da pesquisa, certo? Depois eu vou falar sobre isso também. E mais equipes estão envolvidas em um campo científico em busca de significância estatística, tá? Aqui pode parecer contraditório, mas ele quer dizer o seguinte, que quando mais pesquisas estão envolvidas no campo científico, você vai ver uma série de hipóteses que refutam aquela evidência, né? Então, o achado de pesquisa é menos provável de ser verdadeiro quando muitas equipes estão envolvidas, entendeu? Isso que ele quer dizer, né? As simulações mostram que, para a maioria dos desenhos e configurações de estudo, é mais provável que uma alegação de pesquisa seja falsa que verdadeira, principalmente se você trabalha na perspectiva de múltiplas hipóteses, né? Se você tem múltiplas hipóteses para um fenômeno que está sendo observado, é menos provável, quer dizer, é mais provável que cada uma delas individualmente seja falsa do que verdadeira, né? Porque você está com múltiplas hipóteses na mesa, entende? É isso que ele está dizendo. Então, é mais provável que a hipótese seja falsa do que verdadeira. E, no entanto, os cientistas estão buscando exatamente a confirmação das hipóteses que eles formularam inicialmente, e não depois que o estudo foi feito, né? Se bem que depois a gente vai ver que é melhor que seja feita de início mesmo, tá? Depois a gente vai ver por quê. Para muitas áreas de pesquisa atuais, as alegadas descobertas de pesquisadores podem muitas vezes significar simplesmente medidas do viés prevalecente naquele momento. Ou seja, não necessariamente as descobertas dos pesquisadores retratam a verdade, mas simplesmente o viés prevalecente naquele momento. Por isso que ele está dizendo que a maioria dos achados de pesquisa são falsos, tá? Ele está defendendo essa tese aqui nesse artigo escandaloso aí. O outro artigo que eu apresento dele, ele é menos escandaloso no título, né? Mas depois vocês vão ver que tem um escândalo também lá quando ele vai dissertando lá. Aqui é bem light o título, né? Ele está dizendo como como produzir resultados de pesquisa mais verdadeiros ou mais confiáveis, né? Então, já não é um título que causa impacto, né? Mas quando você vai lá para o que ele defende, né, no artigo, olha a primeira coisa que está lá. Atualmente, muitas descobertas de pesquisas publicadas são falsas ou exageradas. Eu já tinha dito antes, né? E cerca de 85% dos recursos de pesquisa são desperdiçados. Olha o que ele afirma, cerca de 85% dos recursos de pesquisa são desperdiçados. Oxalá os presidentes do CAPES do CNPq não leiam esse artigo, né? Ele diz também o seguinte, a frequência de resultados positivos excede em muito a frequência com que se deve esperar encontrá-los. Lembra que eu falei? Você deve ter muito, assim, obviamente você deve ter muito resultado positivo, mas você deve ter mais, mais provável, segundo esse próprio autor, né, é mais provável que hipóteses falsas, você tem mais hipóteses, desculpa, é mais provável que a hipótese inicial seja falsa do que verdadeira.
entende? Então, você deveria esperar mais resultados negativos do que positivos, tá? Então, ele implora ao mundo acadêmico que dê menos ênfase às descobertas positivas, ou seja, aquelas que corroboram uma hipótese inicial. Ele alega o seguinte: infelizmente, os artigos deveriam, ou as revistas científicas deveriam dar mais valor para aquelas pesquisas que refutam os dados, né, refutam as hipóteses, tá? Que seriam resultados negativos, né? Infelizmente, esses trabalhos normalmente não são aceitos, ou não tem tanta facilidade para ser aceito nas revistas científicas do que as descobertas positivas, né? Bom, para tornar verdadeiras as pesquisas mais publicadas, ele sugere você olhar aquelas áreas, né, de pesquisa, aqueles campos de pesquisa específicos que conseguiram melhorar a credibilidade e a eficiência, né, e transplantar para outras áreas que se beneficiariam dessas metodologias, tá? Esse autor afirma também que a seleção de intervenções para melhorar as práticas de pesquisa requer um exame rigoroso e testes experimentais sempre que possível. Intervenções ótimas precisam entender e aproveitar os motivos das várias partes interessadas que operam em pesquisa científica e que diferem quanto ao grau de interesse em promover resultados publicáveis, financiáveis, traduzíveis e proveitosos. E que modificações precisam ser feitas no sistema de recompensa para a ciência, o que afetaria as taxas de câmbio, bens acadêmicos comprados, como, por exemplo, bolsas e outras coisas, né, outros estímulos acadêmicos, introduzindo moedas que estão mais alinhadas com pesquisa traduzível e reproduzível. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, que quando ele fala de sistema de recompensa, né, ele está dizendo, olha, a ciência tem que recompensar também aquele cientista que está achando resultados negativos, não só os que acham resultados positivos, tá? Esse aqui também é desse mesmo autor, tá? E John Ioannidis, né? Só que esse, como eu prometi, é o terceiro dele, né? Só que aqui, os dois primeiros são opinativos. Esse aqui já é um resultado de uma pesquisa que ele fez, né? Que ele criou um sistema de registro. Deixa eu explicar melhor isso aqui. Bom, já é um fato bastante conhecido, né, gente, que as empresas farmacêuticas, elas, e também os pesquisadores que trabalham para elas, né, tendem a exagerar os resultados positivos dos ensaios e atenuar os negativos, né? Isso já é bem conhecido. Em função disso, hoje, os Estados Unidos ele promulgou uma lei, tá, que obriga que os ensaios clínicos sejam inscritos em um sistema de registro antes do início dos ensaios, tá? Antes de iniciar os ensaios. Então, nesse registro, os pesquisadores têm que escrever para que serve o estudo, o que eles, né, o que eles esperam dos ensaios que eles vão fazer, que tipo de resposta eles esperam que esses ensaios deem, né? E aí, no final, eles têm que interpretar os dados estritamente de acordo com o desenho original da pesquisa, ok? Então, isso já é lei lá nos Estados Unidos, tá? E aí, o que esses autores fizeram? Eles instituíram algo semelhante, né, não oficial, obviamente, né, mas que os autores, assim, os cientistas, eles registram, fazem um pré-registro, né, da pesquisa, antes de começar a coletar dados, tá? Então, eles criaram esse sistema chamado Open Science Framework, OSF, em que, então, os pesquisadores escrevem com antecedência para que serve o seu estudo e o que eles acham que vai acontecer. E aí eles concordam em analisar os resultados estritamente dentro dos limites do plano original, ok? Bom, só que aí eles fazem um termo de compromisso lá e tal, assinam, etc., preenchem lá o formulário que tem que preencher, fazem o termo de compromisso e vão para a pesquisa, né? E publicam o resultado. Quando se publica o resultado, você percebe que as análises que eles fizeram normalmente é feita com base em todo tipo de suposições que não foram declaradas antes, e geralmente inconscientes sobre o que seria ou não observado. Desculpa. Né? E esses pesquisadores, aí eles vão e alertam, né, os pesquisadores, olha, vocês estão fazendo aqui suposições que vocês não declararam, né, estão observando coisas que vocês não iam observar, mudaram o desenho do experimento e tal, não sei o quê. E eles alegam o seguinte, que os pesquisadores frequentemente ficaram surpresos
ao ver como, no momento em que eles analisam os resultados, o projeto diverge dos objetivos originais que eles declararam lá no sistema, né? Interessante. Aí esses autores, então, eles dizem o seguinte, que declarar os objetivos também é uma boa maneira de você verificar se você sabe quais são eles, né? Porque eles perceberam também que os pesquisadores frequentemente percebem que explicar as hipóteses já era difícil desde o início, né? Era difícil por si mesmo, né? Aqui também é importante vocês entenderem a diferença entre pesquisa confirmatória e pesquisa exploratória, tá? Pesquisa exploratória é aquela que você não tem uma hipótese inicial, né? Você vai coletar dados e ver onde eles te levam, né? O que esses dados te levam. A pesquisa confirmatória não, a pesquisa confirmatória é para confirmar uma hipótese que você formulou anteriormente, né? Então, eles dizem o seguinte, na pesquisa exploratória, não há tanta necessidade desse registro prévio. Agora, se a pesquisa for confirmatória, eles entendem que esse deveria ser obrigatório, tá? Se você deseja testar hipóteses, né? E aí eles dizem o seguinte, uma vez que a maioria dos pesquisadores escreve seus manuscritos somente após ter conduzido o estudo, as hipóteses não são escritas explicitamente antes, você não formula as hipóteses antes. Isso resulta em formulações mais favoráveis da hipótese, uma vez que os resultados já são conhecidos, tá? Isso leva ao viés de confirmação, como a gente vai ver, como eles estão dizendo aqui, e como a gente vai ver também em outros trabalhos que estão dizendo isso também, que quando você formula as hipóteses depois, né, isso normalmente gera toda uma sorte de conduções ao longo da pesquisa, tá? Muitas vezes essa mudança de hipótese e objetivo simplesmente acontece sem intenção. Aliás, é sem intenção mesmo, gente. Assim, as pessoas não estão fazendo isso de forma proposital. Esses vieses cognitivos, eles acontecem sem que a gente perceba, tá? Ao longo do caminho, o pesquisador ele pode esquecer os testes originais que falharam e apresentar novos insights como resposta a diferentes perguntas com base nos mesmos dados. Ou seja, basicamente você descarta os resultados que não corroboraram com a hipótese, né? Os resultados negativos, e fica só com os positivos, entendeu? Isso é claro que é resultado enviesado, né? Eles dizem o seguinte, que é importante descobrir conexões imprevistas, mas isso não apenas muda os objetivos da pesquisa, mas também pode levar os pesquisadores a confiar demais em efeitos talvez espúrios, e que esse Open Science Framework força os pesquisadores a deixarem seus marcos onde estão. Bom, uma crítica que se faz a esses argumentos deles, né, é o seguinte, restringir a pesquisa a um conjunto estreito de objetivos, antes mesmo de fazer os experimentos, não fecharia avenidas potencialmente férteis que não poderiam ser previstas, né? O pré-registro não matará a criatividade e a liberdade? Críticas aos argumentos que eles estão apresentando. Eles não concordam, tá? Eles dizem o seguinte, que aprender com os dados não é garantia de chegar a conclusões confiáveis. E olha o que eles afirmam aqui e em outros artigos também. Não se pode gerar hipóteses e testá-las com os mesmos dados. Então, eles entendem que as hipóteses têm que ser feitas previamente. Os dados, eles vão ou confirmar ou refutar a hipótese. Então, você pode confirmar uma hipótese pelos dados que confirmam ela e pela ausência de dados que a falseiam. É isso que eles defendem, é assim que eles defendem que a ciência tem que trabalhar, entendeu? Uma hipótese é tão mais verdadeira quanto maiores forem os dados que a confirmem e que você não tenha, e a inexistência de dados que a falseiem, tá? Mas e se ele encontrar uma pista nova durante o trabalho? Porque como ele já fez o registro lá atrás, né, o que vai fazer se uma pista nova aparecer enquanto ele está coletando dados, né? Aí ele diz o seguinte, então o pesquisador tem que acompanhar essa pista nova separadamente, em outra pesquisa, e não dizer a ele mesmo que esse era o objetivo do experimento o tempo todo, ok? E, por fim, eles afirmam o seguinte, que um dos maiores problemas é fazer com que os cientistas parem de se enganar, e isso requer a eliminação do raciocínio motivado e do viés de confirmação. Então, eles estão dizendo que o raciocínio motivado e o viés de confirmação é um auto-engano do cientista. Tá? O cientista sabe, porque, como eles dizem, gente, isso é feito, não é de forma premeditada ou consciente, é totalmente inconsciente que a gente faz isso. Tá? Esse outro artigo é interessante porque eles trazem um conceito de efeito crisálida. Não sei se vocês já ouviram esse conceito, né? Eles estudaram, esses autores aqui estudaram uma série de artigos
e a respectiva dissertação de pós-graduação que gerou aquele artigo. Então, eles pegam várias dissertações de mestrado, doutorado, né, e olham, eles veem os dados que estão na dissertação e comparam com os dados que estão no artigo, né, e aí eles percebem o seguinte, que os dados da dissertação eram ugly, né, eram horrorosos, mas se transforma numa, né, bonita borboleta lá no artigo, né? Então, eles chamam esse efeito de efeito crisálida, né? Bom, eles dizem o seguinte, que embora as etapas elementares do método científico exijam uma hipótese e um propósito pré-concebidos, eles raramente são escritos ou explicitamente definidos, né? A não ser no caso da indústria farmacêutica lá nos Estados Unidos, né? Ou aqueles que resolveram participar do Open Science Framework lá do trabalho anterior, né? E, quando solicitados a definir explicitamente o propósito e a hipótese de seus estudos antes de iniciar seus experimentos, os pesquisadores se surpreenderam com a forma como as decisões conscientes ou subconscientes fizeram com que suas análises se desviassem significativamente do seu objetivo original. Eles estão citando um trabalho anterior, vocês perceberam, né? Eles estão citando aquele trabalho anterior que eu mostrei para vocês do Open Science Framework. Então, eles definiram esse conceito de efeito crisálida. O que é o efeito crisálida? Esse efeito ocorre quando os cientistas formulam retroativamente suas hipóteses, permitindo uma apresentação e análise mais limpa, porém enviesada, dos dados, né? Olha o que eles perceberam fazendo esse estudo. Ó. Da dissertação para o artigo, a proporção de hipóteses com e sem suporte mais que dobrou, de 0,82 para 1 para dissertações contra 1,94 para 1 para artigos. Eu vou explicar aqui, porque talvez algumas pessoas não consigam entender isso aqui. É o seguinte, por exemplo, 0,82 para 1 significa, para cada como é que eu vou dizer? Para cada hipótese sem suporte, eu tinha 0,82 com suporte, é uma proporção, né? Para cada hipótese que tinha suporte para ela, eu tinha 0, na dissertação, tá? 0,82 que não tinha suporte para aquela hipótese, né? Mas no artigo, isso dobrou. Ficou, para cada um sem suporte, eu tinha 1,94 com suporte. Eu tinha quase o dobro, né, de hipóteses suportadas nos artigos do que o que eu tinha nas dissertações, tá? E eles concluíram o seguinte, que o aumento na precisão preditiva resultou de 4 fatores. Eliminação de hipóteses estatisticamente não significativas, adição de hipóteses estatisticamente significativas, reversão da direção prevista das hipóteses e, simplesmente, alterações nos dados. Aqui é importante ressaltar, gente, que alterações nos dados não necessariamente significa fraude. Pode até ser, tá? Eu não descarto, mas alteração nos dados pode acontecer o seguinte, é comum, depois que o aluno termina a dissertação, né, ou a tese, ele faça novos experimentos, né, ou para corroborar alguma hipótese, ou para refutar, né, outras hipóteses, né. Então, é até aceitável que haja alterações nos dados, mas o problema é que o que eles estão percebendo é que os dados que estavam na tese não estão no artigo, ou seja, os alunos, as pessoas, os cientistas, né, estão selecionando os dados, eles escondem os dados que falseiam a hipótese e apresentam apenas aqueles que confirmam a hipótese inicial, tá? Nós aqui, os mais antigos, poderíamos chamar isso de efeito Recupero, né? Só talvez os mais antigos vão entender isso, os mais novos não vão entender. Depois eu volto nisso. Esse outro artigo aqui, ele está vendo viés de confirmação em estudos de reconhecimento, eu não sei, a tradução de nestmates, seriam companheiras de ninho, uma coisa assim, tá? Então, no estudo de companheiras de ninho, é um artigo sobre formigas. Bom, é uma expectativa, no senso comum, né, de que formigas, elas sejam menos agressivas com companheiras de ninho, né, companheiras de formigueiro, do que com formigas de outro formigueiro, né? Isso é o que diz o senso comum. Aí eles foram ver, mas será que isso é verdade, né? O senso comum diz isso, mas vamos ver o que diz os artigos. Eles foram estudar os artigos, tá? Eles viram o seguinte, eles estudaram 156 artigos sobre agressão em formigas e perceberam o seguinte, desses 156, apenas 29% foram conduzidos às cegas. Deixa eu também explicar aqui para os mais novatos, né?
o que significa conduzir um experimento à cega. Nesse caso específico, era assim, a pessoa que está anotando os dados, o experimentador, ele não sabe se a formiga é do ninho A ou do ninho B, entendeu? Então, ele vai anotando se a formiga está sendo agressiva ou não, sem saber previamente, certo? Se ela é do mesmo ninho ou de outro ninho, tá? Então, isso é que é conduzir um experimento à cega. É importante, gente, para a gente evitar o viés de confirmação, que os experimentos sejam feitos às cegas. Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui da indústria farmacêutica, né? Se você quer testar a eficácia de uma droga, você faz um experimento que nós chamamos de duplo cego. O que seria o duplo cego? Nem o experimentador, a pessoa que vai coletar os dados, né, vamos chamar de experimentador, ou observador, pode ser chamado assim também, nem o observador, nem o paciente sabe, porque, veja bem, voltando um pouquinho, desculpa, num experimento para testar novos medicamentos, você tem que separar em dois grupos. Para saber se aquele medicamento tem eficácia, você tem que separar os grupos de pacientes. Né? Você tem pacientes que recebem o medicamento e outros que vão receber placebo, né? Ou seja, a pílula vazia, a pílula que não tem o medicamento, né? Que eles estão testando. Tá? Então, tanto o paciente quanto o experimentador, né? Eles não sabem se aquela pílula que ele está recebendo lá, digamos, né, ela tem o medicamento ou tem placebo, tá? Então, experimentos conduzidos às cegas estão menos sujeitos ao viés de confirmação, exatamente por isso, porque você não sabe, né, se, no caso aqui das formigas, né, se fosse conduzido às cegas, o experimentador não saberia se a formiga é do ninho A ou do ninho B, então ele vai anotar se elas estão sendo agressivas sem saber previamente se elas são do mesmo ninho ou não. Tá? E olha outra coisa que eles acharam. A agressão entre companheiros de ninho tinha 3 vezes mais probabilidade de ser relatada em experimentos cegos que nos não cegos. Gente, isso é viés de confirmação na veia. Estão percebendo? Quer dizer, se você faz o experimento não cego, você percebe... ou melhor, vamos mudar do jeito que está aí na frase, que é o melhor para ler, né? Se você faz o experimento cego, você tem 3 vezes mais probabilidade de relatar agressão entre companheiros do mesmo ninho, estão entendendo? Ou seja, contra o senso comum, né? Do que nos experimentos não cegos. Outra coisa que eles perceberam, os experimentos não cegos eram menos propensos a relatar atividade fora do que eles acreditavam ser regular, ou seja, fora do senso comum, né? E relatar o dobro da agressão de formigas que estavam cercadas por não companheiros de ninho. Mais uma vez, viés de confirmação na veia. Percebe que, então, fazer o experimento sem cegar, digamos assim, né, o experimentador, leva, indubitavelmente, ao viés de confirmação. Tá? E eles perceberam também o seguinte, não só os pesquisadores vulneráveis ao preconceito tendem a ignorar a agressão entre companheiros de ninho, como também exageram a agressão entre não companheiros de ninho, criando descobertas muito mais definitivas e emocionantes, né, que aquelas encontradas em experimentos cegos. Entendeu? Quando fala descoberta emocionante, né, é aquela justamente que a gente está falando, que é o resultado positivo, né, ou que confirma o senso comum, ou que confirma, né, a sua hipótese inicial, tá? Então, são descobertas muito mais emocionantes, mais excitantes, né, que se você descobrir que não tem, que a agressão é igual, vamos supor, né, isso não seria nada excitante, até difícil de publicar, inclusive, tá? Esse outro artigo também é sobre mais da área biológica, né, como o primeiro, tá? E o título também é sugestivo, né? Seria Verdade Cega da Observação Não Cega, né? Então também eles estão questionando essa questão da cegueira, né, dos experimentos, ou não, ou ausência da cegueira, né? Na área de ecologia, evolução e comportamento, tá? Então, eles estudaram, esses pesquisadores, 492 artigos sobre ecologia, evolução e comportamento. E descobriram que o uso da observação cega, ou seja, você cegar, né, o experimento, foi grosseiramente subnotificado nos artigos pesquisados. Desses 492 artigos, 248, ou seja, um pouco mais da metade, né, incluíam experimentos que poderiam ter sido influenciados pelo viés do observador. Então, eles perceberam um possível viés do observador em um pouco mais da metade desses artigos, tá? E desses 248, apenas 13,3% foram conduzidos às cegas. Estão percebendo? Então, estão corroborando o trabalho anterior, né? Quando você não conduz às cegas,
vem viés de confirmação. Ele vem com tudo, né? Outra coisa que eles perceberam é o seguinte: 78,6% desses estudos poderiam ter sido facilmente cegados, simplesmente mascarando-se as amostras, tá? Ou poderiam ter utilizado também experimentadores inexperientes. Isso aqui também pode parecer um contrassenso, né? Por que é vantajoso você usar um experimentador inexperiente? Primeiro, o que são, né, experimentadores inexperientes? São, justamente o nome já diz, né? São inexperientes mesmo. Vamos citar o caso mais típico aqui, tipicamente estudantes de graduação, que estão iniciando, né, na carreira científica, né, numa iniciação científica. E qual é a vantagem de você usar experimentador inexperiente? Justamente porque, por ser inexperiente, ele não está contaminado com os vieses da ciência ainda, né? Então, ele não... enfim, é por essa razão, entendeu? Eles não se contaminaram ainda no ambiente acadêmico, tá? Essa seria a vantagem de usar experimentadores. Então, alguns autores recomendam, inclusive, usar experimentadores inexperientes, tá? Nos trabalhos. Alguns chamam de experimentadores ingênuos, inclusive. Esse outro artigo também tem um título sugestivo, né? Muito bom para ser falso. Eles usam aquela máxima, né? Esse aí está muito bom para ser verdade, né? Não, aqui é muito bom para ser falso. E eles, então, estudam, né, os resultados não significativos. Eles vão na estatística mesmo, né? Os testes estatísticos de significância, tá? Inclusive, é importante eu explicar aqui também, porque nem todos conhecem esse conceito, acredito, né? O que são esses testes de significância de hipótese nula? É o seguinte, vamos supor que você queira, sei lá, formular uma hipótese aqui. Você quer saber se o evento A tem relação com o evento B, digamos, né? Uma suposição aqui. Então, o evento A está relacionado ao evento B, eles podem estar tanto positivamente relacionados, ou seja, quando A ocorre, B ocorre, quando A aumenta, B aumenta, né? Como pode estar negativamente relacionados. Quando A aumenta, B diminui. Mas, de qualquer maneira, há uma correlação. Ou então, não, pode não ter correlação nenhuma entre eles, tá? Então, você formula a hipótese, A está relacionado a B. Quando A aumenta, B também aumenta, né? O que seria a hipótese nula? A hipótese nula é, não, A não está relacionado com B, ok? E aí, existem métodos, então, estatísticos de você testar isso, se A e B estão ou não relacionados, tá? Só que ele diz o seguinte, que esses testes estão sujeitos a erros de decisão, ou seja, influência dos fatores humanos na coleta dos dados estatísticos, tá? Na própria coleta de dados. E aí eles acharam o seguinte, que aproximadamente 2 a cada 3 artigos, esse é um trabalho de psicologia, tá? Vocês vão perceber que muitos dos trabalhos que eu apresento aqui são de psicologia, justamente porque é a área, né, que estuda viés de confirmação, né? Então eles dizem o seguinte, que aproximadamente 2 em cada 3 artigos de psicologia que relatam resultados não significativos contêm evidências para pelo menos um falso negativo. O que ele está dizendo aqui, o que os autores estão dizendo aqui é o seguinte, que a gente está muito preocupado com os falsos positivos, né? Pelo menos na área de psicologia, não sei se nas áreas das ciências naturais é assim também, mas a gente também tem isso, sabe? A gente está muito preocupado com pegar os falsos, eliminar os falsos positivos, mas a gente pode também estar negligenciando os falsos negativos, né? Ou seja, os falsos positivos seriam, por exemplo, A está relacionado a B. Eu quero descartar todas as hipóteses, os falsos positivos de que A esteja relacionado a B. Ok. Mas eu também tenho que descartar os falsos negativos, ou seja, aqueles que corroboram a hipótese nula. Entendeu? Isso que seria um falso negativo, né? Então, eles dizem o seguinte, que os pesquisadores, muitas vezes, atribuem falsa certeza às estatísticas contingentes. Ou seja, a preocupação com os falsos positivos obscureceu a preocupação com os falsos negativos nos debates recentes da psicologia. Isso é injustificado, uma vez que descobertas estatisticamente não significativas, relatadas, podem ser apenas boas demais para serem falsas. Estão vendo? É isso que ele está dizendo. O falso negativo seria as descobertas não significativas, né? Elas podem ser boas demais para serem falsas. Talvez nós estejamos negligenciando os falsos negativos em detrimento dos falsos positivos, tá? E se nos preocupando demais com os falsos positivos. Esse também, como eu falei, da psicologia, né?
E esses autores fizeram o seguinte experimento. Esse aqui também não é um resultado, não é um artigo opinativo, como outros aí, eles têm resultado de pesquisa mesmo, né? E eles fizeram o seguinte experimento. Eles apresentam, pegaram um grupo de psicólogos, né? E fizeram como se eles fossem fazer revisão por pares. Então, eles apresentam lá um artigo para eles avaliarem, né? Fazendo como se fosse revisão por pares. Só que antes deles avaliarem isso, eles coletaram as concepções de cada participante, né, da pesquisa, né, os sujeitos, digamos assim, os sujeitos do estudo, eles coletaram as opiniões dessas pessoas a respeito, enfim, dos assuntos que eles vão avaliar. Então, depois eles podem comparar se a pessoa, porque eles querem saber o seguinte: será que as pessoas avaliam melhor aqueles artigos que corroboram as suas hipóteses, as suas próprias hipóteses, entendeu? Suas próprias concepções pessoais, né? É isso que eles querem estudar aqui, tá? Então, a pesquisa investigou se psicólogos acadêmicos mostrariam uma tendência de avaliar a qualidade e adequação dos estudos científicos de forma mais favorável quando os resultados e conclusões eram consistentes com suas próprias crenças anteriores, ou seja, viés de confirmação, né? E descobriram que sim, que os psicólogos tendiam a avaliar resultados qualitativamente mais altos quando esses resultados estavam de acordo com suas próprias expectativas anteriores. Então, a gente percebe, gente, que na própria revisão por pares pode estar acontecendo, não só na psicologia, mas em todas as áreas, né, da ciência, pode estar acontecendo também viés de confirmação, ou seja, é possível que os revisores dos artigos também apresentem essa tendência, né, a avaliar de forma mais favorável quando os resultados que estão sendo apresentados pelos autores confirmam suas próprias crenças anteriores, tá? Isso é importante. Nesse outro trabalho, também da área de psicologia, eles simularam um ambiente de pesquisa, tá? Deixa eu passar o slide. Eles usaram um ambiente controlado por computador, muito realista, né? Modelado a partir de um ambiente de pesquisa real, e um grupo de pesquisadores avaliou se os participantes do estudo foram ou não influenciados pelo viés de confirmação, tá? Então, o participante do estudo, ele ia fazer como se fosse um papel, né, de um cientista ali, tentando formular hipóteses com base no que ele estava vendo nesse ambiente de pesquisa, tá? Com base, acontecia uma cena qualquer, e ele ia formulando hipóteses, certo? Então, primeiramente, os sujeitos do estudo formularam hipóteses sobre as leis que regem os eventos que ocorrem no ambiente de pesquisa. Ele via lá uma cena ocorrendo e formulava uma hipótese do qual era a lei que estava regendo aquele evento lá, certo? Em seguida, eles poderiam escolher entre pares de ambientes virtuais nos quais eles poderiam fazer observações que provavelmente confirmariam essas hipóteses ou testar hipóteses alternativas. Eles tinham essa opção. O que eles encontraram? Foi encontrada forte evidência de viés de confirmação envolvendo falha em escolher ambientes que permitiriam o teste de hipóteses alternativas. Ou seja, a maioria dos pesquisadores, eles preferiam fazer observações que provavelmente confirmariam as hipóteses do que testar as hipóteses alternativas, tá? Isso aqui, gente, tem um tipo de viés aqui chamado, ancoragem, tá? É um fenômeno da ancoragem, que é um tipo de viés de confirmação, tá? A ancoragem ocorre quando você se apega a uma informação inicial. Então, é isso que está acontecendo aqui. Os pesquisadores, nesse primeiro momento, né, que eles formularam a primeira hipótese deles, eles se apegaram a ela. Então, eles tinham tendência a apenas ver observações que confirmariam essa hipótese. Eles não estavam muito interessados em testar hipóteses alternativas. No entanto, eles observaram uma outra coisa também. Quando os indivíduos obtiveram informações falsas explícitas, eles usaram essas informações para rejeitar as hipóteses incorretas. E isso meio que contraria alguns estudos anteriores, né? Esses estudos anteriores sugeriam que, ao realizar uma tarefa de seleção de hipóteses, as pessoas teriam dificuldade em compreender a lógica da falsificação, né? Mas os autores disseram que não, que eles não encontraram essa dificuldade. Ao se depararem com evidências falsas inequívocas, os sujeitos dos estudos as utilizaram de forma correta, ou seja, rejeitando suas hipóteses iniciais, né?
Esses mesmos sujeitos, por outro lado, não pareciam buscar e testar hipóteses alternativas quando as falsas evidências apresentadas não eram tão óbvias. Então, na verdade, eles só buscaram testar hipóteses alternativas quando a evidência falsa era muito óbvia. Se não era, eles sempre tentavam confirmar a hipótese inicial, tá? Ou seja, efeito de ancoragem. Então, os autores, no final, concluíram que, na ausência de treinamento ou experiência explícita, as pessoas tendem a não usar a abordagem de múltiplas hipóteses. Né? Ainda bem que aqui na Semana da Química nós estamos fazendo este treinamento presente, né? Para vocês aí, para vocês não caírem nessa armadilha. Tá? Esse trabalho é mais uma revisão, e eles mostram que, além do viés de confirmação, existem vários outros vieses de interpretação. Então, ele classifica isso como viéses de interpretação de resultados, né? E diz que o viés de confirmação é apenas um deles, né? O viés de confirmação ocorre quando se avaliam as evidências que sustentam os preconceitos de forma diferente daquelas que desafiam as convicções iniciais, né? Como nós já vimos. Mas existem outros vieses de interpretação, como, por exemplo, o viés de resgate. No viés de resgate, os dados são desconsiderados ao encontrar falhas seletivas no experimento. Aquilo que eu falei do estudante, né? Que na dissertação tem uns dados ugly, né, horrorosos, efeito crisálida, né, e no artigo tem os resultados brilhantes lá, né, que confirmam a hipótese, mas ele simplesmente ignorou aquelas falhas do experimento que não corroborariam ou que falseariam a hipótese dele, né, então é viés de resgate. No viés da hipótese auxiliar, o pesquisador introduz modificações ad hoc para sugerir que uma descoberta imprevista teria sido distinta se as condições experimentais fossem diferentes. Está vendo a importância de você fazer o registro prévio dos seus objetivos? Você evita o viés da hipótese auxiliar, né? Foi isso que aquele outro trabalho alegou, tá? O viés do mecanismo ocorre quando a pessoa é menos cética em situações em que a ciência subjacente fornece credibilidade aos dados. Subjacente quer dizer o seguinte, não assim, é claro que esses dados poderiam ser faceados, né, para uma outra ciência, entendeu? Mas aí a pessoa acaba sendo menos cética porque ele quer confirmar a sua hipótese. Então, isso seria chamado de viés do mecanismo, tá? Esse aqui tem um título também sugestivo, o viés do tempo dirá, né? É o fenômeno no qual diferentes cientistas precisam de quantidades distintas de evidências confirmatórias. A gente viu isso recentemente, né, quando pesquisadores descobriram, se não me engano, fosfina, né, na atmosfera de Vênus, e alegaram que isso seria, então, evidência de atividade biológica, né. Aí você percebe claramente que a comunidade científica se dividiu. Uns diziam, não, é preciso de mais evidências, né, quantidade maior de evidência. Veja bem, não estou falando de confirmar prova, não é prova, mas evidência. Depois, se quiser, no debate, eu posso explicar a diferença entre evidência e prova, tá? Mas, enfim, a gente viu claramente esse viés nessa situação, tá? O viés de orientação representa a possibilidade de que a própria hipótese introduza preconceitos e erros e se torne predominante para resultados experimentais, tá? Ou seja, você orienta os resultados para confirmar a sua hipótese, ok? Bom, os autores finalmente dizem o seguinte: as evidências não falam por si e devem ser interpretadas em termos de qualidade e probabilidade de erro, ou seja, tem que colocar estatística, gente, se você quer ter confiabilidade dos seus resultados, né? E a interpretação nunca é completamente dependente das crenças científicas, preconceitos ou compromissos teóricos. Esses preconceitos e crenças, né, podem levar a bons julgamentos ou preconceitos interpretativos. O problema é que essa distinção geralmente é feita apenas em retrospecto, ou seja, apenas depois que você já formulou os dados, já publicou, já formulou a hipótese, etc. Já está tudo publicado, né? Se lá na frente a sua hipótese se mostra falsa, é que você vai ver, né, o quanto que suas crenças e preconceitos e compromissos teóricos comprometeram os seus resultados, tá? Esse outro artigo também, da área de psicologia, tá? Ele mostra o seguinte, que a disfluência rompe com o viés de confirmação. Aqui cabe explicar o que ele quer dizer com disfluência, tá? Disfluência é um termo que é a falta de fluência, né? Ele está relacionado, por exemplo, com o fenômeno da gagueira. O gago é chamado de disfluente. Só que nesse caso aqui não é isso. Nesse caso aqui, o que eles fazem? Eles apresentam, eles pegam lá um grupo de pessoas, né, que são os sujeitos da pesquisa,
né? E apresentam algumas... primeiro, eles coletam informações sobre essas pessoas, sobre assuntos polêmicos, por exemplo, vamos supor, legalização do aborto, a pena de morte, coisas desse tipo, né? E eles veem quais são as concepções da pessoa, né, do sujeito, quais são as concepções iniciais dele, e só que ele apresenta uma contra-argumentação de uma forma disfluente. Como é que seria uma forma disfluente? No caso aqui, seria usando uma fonte de difícil leitura, por exemplo, entendeu? Seria uma forma disfluente de apresentar o argumento, tá? Bom, eles dizem o seguinte, que estudos anteriores mostraram que, ao promover a dificuldade metacognitiva, a disfluência pode levar a um processamento mais profundo da informação e a menos confiança nos modos heurísticos de processamento. Tá? Modos heurísticos seriam, que não são... o raciocínio heurístico é um raciocínio que não é muito objetivo, tá? Por outro lado, a facilidade proporcionada pela fluência leva a um maior uso do raciocínio heurístico e, às vezes, a mais erros de julgamento. Então, isso em outros estudos já mostraram a influência da disfluência, vamos lá, influência da disfluência, né, em processos metacognitivos, tá? Os resultados desse estudo aqui mostraram que os participantes com atitudes anteriores sobre um assunto tornaram-se menos, voltando aqui, assuntos polêmicos, né, como eu falei, eles se tornaram menos radicais depois de ler uma discussão sobre os problemas em um formato disfluente, ou seja, usando uma fonte, por exemplo, né, uma fonte de difícil leitura. Interessante isso, né? Essa mudança ocorreu tanto para atitudes que ocorrem naturalmente, por exemplo, uma ideologia política, e para atitudes atribuídas experimentalmente, por exemplo, a positividade em relação a um réu, tá? A disfluência, no entanto, não reduziu os viés de confirmação quando os participantes estavam sob forte carga cognitiva, sugerindo que recursos cognitivos são necessários para superar esses viés. O que eles chamam de forte carga cognitiva, gente? Por exemplo, quando você tem uma limitação de tempo para ler o texto que eles apresentaram, ou o texto apresenta uma grande carga de memorização, por exemplo. Então, o que eles perceberam? Que, primeiro, eles confirmaram nos estudos anteriores, né, que a disfluência, ela rompe, de certa forma, com o viés de confirmação, né, mas se os participantes estão sob forte carga cognitiva, isso não acontece, tá? Então, de maneira geral, os resultados sugerem que a mudança no estilo de apresentação de um argumento pelo influenciador pode levar a uma mudança de atitude do influenciado, promovendo considerações mais amplas de visões opostas. Interessante, né? Esse trabalho, ele está falando ele vai falar de evento sentinela, né? E condenações injustas, né? Está falando aqui, vou entrar na área de ciência forense, tá? De investigação forense, que a gente também, nós químicos aqui também estamos, de certa forma, nessa área, né? Porque existe a química forense também, né? E o que são eventos sentinela? Eventos sentinela são eventos que, quando ocorrem, eles sinalizam que o sistema tem um problema, né? E então você precisa ver o que deu errado lá, tá? Então, esse estudo aqui, ele desconstruiu 50 condenações injustas, a fim de identificar os principais fatores causais, suas características e inter-relações e a natureza sistêmica da falha geral. O que gerou aquela falha, né? E ele descobriu o seguinte, que nessas 50 condenações, o viés de confirmação ocupou um papel central na estrutura causal de convicções errôneas, tá? Outros fatores também colaboraram, como, por exemplo, suposições errôneas, erros de probabilidade e pensamento de grupo. Mas o viés de confirmação foi o principal fator que levou a essas condenações injustas. Só um detalhe, como é que eles sabem que a condenação foi injusta, né? Ou porque a condenação foi revogada por um tribunal superior, né? Ou, de alguma forma, se descobriu aí que, mesmo a pessoa tendo, né, nos Estados Unidos tem pena de morte, às vezes, já descobriram várias vezes lá que, depois da pessoa morrer, né, se descobre alguma evidência lá de que aquela pessoa era inocente, mas o Estado já executou o indivíduo, né? Isso é comum nos Estados Unidos, no Brasil não tem pena de morte, na minha opinião, felizmente, né?
Outra coisa que eles perceberam é que o viés cognitivo afetou não apenas os investigadores, incluindo os peritos, né, mas também promotores, advogados, cientistas, líderes militares, políticos, ou seja, todos os atores do processo. Tá? Então, no final, eles concluem dizendo o seguinte: condenações injustas são uma forma de falha na investigação criminal. Né? Essas falhas são eventos sentinela, que sinalizam problemas estruturais subjacentes em um ambiente de sistema fraco. Aí eles comparam, né, com outros eventos sentinela, por exemplo, acidentes aéreos, né, são também eventos sentinela. E eles dizem o seguinte, que os acidentes de avião também são geralmente resultados de causas múltiplas e concomitantes e de convicções erradas, assim como condenações injustas, né? Só que ali é o seguinte, ao contrário da aeronáutica, o sistema de justiça criminal normalmente faz pouco esforço para entender o que deu errado, né? Enquanto a aeronáutica faz um grande esforço para entender o que deu errado, né, nos acidentes, a justiça parece que não faz tanto esforço assim, pelo menos é o que eles concluem aqui, né? Não sou eu que estou dizendo, são eles. Esse artigo, gente, eu estou vendo que eu já estou com 1h10, né, de apresentação, estou chegando ao fim. Esse aqui é o último que eu vou apresentar e é o único que não é da área científica, tá? Embora ele tenha sido publicado num artigo de psicologia, mas o que ele está, pelo menos assim, o objeto de estudo dele não é da biologia nem numa área da ciência, é na área jurídica mesmo, né? Aproveitando aí que a gente já estava falando de investigações criminais, né? Eu coloquei ele logo na sequência para fazer aí uma sequência mais lógica, né? É um trabalho do pessoal da Espanha, e lembra que eu falei do fenômeno da ancoragem, né, onde você se apega a uma informação inicial, né, eles estão vendo se isso ocorre nas decisões judiciais, tá? Isso que ele vai analisar aqui. Bom, então eu já expliquei, né, a ancoragem, né, é um viés cognitivo em que o indivíduo confia demais em uma informação inicial oferecida, chamada de âncora. Ele confia demais nessa informação ao tomar decisões. Então, eles analisaram aqui uma série de julgamentos, né, lá da Espanha, né, e perceberam o seguinte: 63,6%, ou seja, praticamente 2/3, né, mais ou menos 2/3 dos julgamentos, são motivados por ancoragem, o que influencia diretamente o julgamento, o processamento de informações, o estabelecimento de relações causais e o raciocínio jurídico. Olha que importante, gente. Você pode, uma decisão errada na justiça, né, pode tanto levar à condenação de um réu inocente, como, né, ao livramento de um réu culpado, né? Se isso está motivado por vieses cognitivos, é preocupante, né? Outra coisa que eles perceberam, em 87,4% das decisões onde a ancoragem ocorre, há um veredito de culpado, ou seja, quando ocorre o fenômeno da ancoragem, é muito mais provável, né, o juiz considerar o réu culpado do que inocente, tá? Aí eles dizem o seguinte: quando uma hipótese inicial serve como ancoragem, fornecendo um ponto de partida para fazer as estimativas finais, mesmo que essas possam levar a inferências razoáveis, geralmente ocorrem desvios sistemáticos e erros na elaboração dos julgamentos e, por extensão, da sua justificativa. Ou seja, há perseverança da hipótese inicial, apesar da existência de informações contrárias, ou seja, evidências contrárias são apresentadas ao longo do processo, né? E, no entanto, aparentemente o juiz ignora essas evidências que são apresentadas, porque ele se apegou àquela informação inicial, tá? Isso eles chamam de evasão ou refutação inadequada da informação, o que é bastante preocupante, né? Pelo menos eu considero. Bom, agora, esse foi o último artigo, eu estou tentando finalizar, indo para finalização. Isso aqui foi uma coletânea de práticas de pesquisas que podem ajudar a aumentar a proporção de resultados de pesquisa verdadeiros, tá? De aumentar a confiabilidade das nossas pesquisas. Isso aqui é uma coletânea de conselhos, né, que eu fui pegando em todos esses artigos aí, tá? Então, vamos lá. Pesquisa colaborativa em alta escala, adoção da cultura de replicação de resultados, ou seja, práticas de reprodutibilidade, né? Você produzir, sei lá, analisar, por exemplo, muitas amostras para ver se, né, se os resultados são reprodutíveis, né? Realizar experimentos cegos, aquela questão dos experimentos cegos que eu mencionei, registrar tudo,
né, os protocolos, os dados brutos, resultados, etc., tá? Compartilhar os seus dados, protocolos, também com outras pessoas, né, com outras equipes, com outros grupos de pesquisa. Contenção de patrocinadores e autores em conflito, por exemplo, o exemplo que eu dei da indústria farmacêutica, tá? Utilização de métodos estatísticos apropriados, eu acho que a estatística é fundamental, gente, lembra que eu falei, né? É fundamental para a gente corroborar ou refutar hipóteses, tá? Padronização de definições e análises, limites mais rígidos para reivindicar descobertas ou sucessos, melhoria dos padrões de desenho do estudo, melhoria na revisão por pares, relatórios de disseminação de pesquisa, a gente viu aí, um dos artigos mostra exatamente a falha, né, que ocorre na revisão por pares, que tende a avaliar melhor artigos que corroboram as suas convicções pessoais, né, melhor treinamento da força de trabalho científica em métodos e alfabetização estatística, que é exatamente o que a gente está fazendo nesse exato momento, e, por fim, ceticismo científico, ou seja, nós temos sempre que ser céticos em relação às hipóteses que nós formulamos e os resultados que nós obtivemos, né? Bom, por fim, eu cito aqui uma frase, né, do Carl Sagan. Ele diz o seguinte: o físico britânico Michael Faraday alertou contra a tentação poderosa de procurar as evidências e aparências que estão a favor de nossos desejos e desconsiderar as que lhe fazem oposição. Isso é viés de confirmação, né? Acolhemos com boa vontade o que concorda com nossas ideias, assim como resistimos com desgosto ao que se opõe a nós, enquanto todo preceito de bom senso exige exatamente o oposto, né, gente? Bom, botei também uma chargezinha aí para quebrar o clima, né? I believe, slow down, the evidence isn't complete. Esses aqui são os links que eu falei, tá? Espero que a Marina coloque aí nos comentários para vocês. Que trata do viés de confirmação atuando sobre cientista, exatamente o tema. Esse primeiro aí é diretamente o tema dessa palestra. E o outro que fala da catálise do viés de confirmação, que eu falei no início, quando eu estava definindo o viés de confirmação, e falei que esses dois artigos são meus, tá? De minha autoria, e que eu publiquei aí sobre o que eu considero que as redes sociais provocam em nós, a catálise do viés de confirmação. Engraçado que eu publiquei isso aí antes desse documentário que saiu agora no Netflix, que está causando frisson aí, né? E eu falo exatamente, muitas coisas que eu falo lá, eles falam também nesse documentário aí do Netflix, que eu esqueci o nome agora. É isso. Então, agradeço aí a participação de vocês, tá? Principalmente que a minha palestra está concorrendo com o Noam Chomsky, né? Então, eu considero concorrência desleal, né? Noam Chomsky é um dos maiores intelectuais do século XX e do início do século XXI. E, então, agradeço vocês terem optado aí por assistir a minha apresentação. E me coloco, então, vou terminar aqui, Marina, e a gente pode abrir para o debate, tá? Ok, professor. Eu vou parar de compartilhar a tela, tá? Porque acho que no debate não há necessidade, né? Se for necessário eu voltar em algum slide, eu volto a compartilhar, tá bom? Ok, sem problema. Já temos algumas perguntas, professor. Uhum. A primeira o Thiago pergunta vai colocando aí. O que eu estou lendo aqui seria, deixa eu ver se é do Ian Basilon. Deixa eu rolar. Do Ian, peraí, perguntas, Ian, vai colocar os banners? É isso? Não. Essa é você e o Thiago. Ali, tá. Professor, qual seria a melhor forma de se saber a confiabilidade de um artigo? Essa é a pergunta do Ian. Ian, eu diria o seguinte: primeiro, você tem que analisar a metodologia, por exemplo, se o estudo foi feito às cegas ou não, né? Se havia uma hipótese inicial ou não, se os testes se os resultados que eles fizeram realmente confirmam a hipótese que ele está colocando, entendeu? Agora, é muito difícil, assim, realmente não é uma tarefa fácil, não, tá? Por exemplo, se o trabalho não for cego, eu acho que o principal conselho que eu daria para responder a sua pergunta olhe a metodologia, veja se ele usou métodos estatísticos, né? Veja se ele fez o experimento cego, se ele tomou as precauções que ele deveria ter tomado para evitar esses viéses cognitivos, tá? Nem sempre é fácil, tá? Mas às vezes você consegue perceber
que tem algum viés ali. Portanto, que alguns artigos os autores aí perceberam, né? Eles tem alguns artigos que eles viram claramente que muitos dos artigos, aquele que ele analisa lá, 492 artigos, né? E eles viram que mais da metade deles poderia estar acontecendo viés de confirmação. Então, eles usaram alguma metodologia que levaram eles a perceber isso, tá? A identificar esses vieses nos artigos. Aí, agora eu estou lendo aí, o Gustavo, eu posso eu mesmo ler, né, Mariana? Pode. Então, vamos lá, o Gustavo perguntou, pode dar um exemplo desse desvio dos objetivos iniciais por parte dos pesquisadores? Assim, Gustavo, de cabeça não me ocorre nenhum exemplo, mas você pode acessar o trabalho também. Se vocês quiserem, inclusive, gente, eu tenho esses artigos todos aqui, eu posso depois... você viu que... Eu não sei, tem como a gente disponibilizar os slides para eles, Mariana, depois, ou não? O vídeo vai ficar disponibilizado, né? O vídeo vai ficar disponibilizado. Então, vocês podem acessar o vídeo, e no vídeo você vê que antes de apresentar os dados, eu apresento a referência do artigo, né? Todos os artigos aqui estão referenciados nos slides. Então, eles vão aparecer no vídeo. Você pode ir lá e buscar, ir na referência, né, original, e ver o que eles... Porque lá eles devem dar esses exemplos, tá? De cabeça não me ocorre, mas lá no artigo, se você for na fonte, vai ter, tá? Vamos lá, Beatriz, boa noite. Gostaria de saber como a questão dos registros aconteceria em uma pesquisa básica, onde o objetivo é a longo prazo e não é tão claro. Beatriz, é o seguinte, os registros, como eu falei, é importante sempre você registrar tudo que você está obtendo, todos os dados, inclusive os que falseiam a sua hipótese, né? Porque isso aqui é um dos problemas que os autores aqui apontaram, né? Que os pesquisadores têm feito, eles simplesmente descartam, né? É aquilo que eu chamei de efeito recupero, que os jovens aqui não vão entender, mas deixa eu explicar um pouquinho. É porque na década de 90 teve um ministro, né? Rubens Recupero, que ele estava dando uma entrevista, né? E aí o áudio vazou lá, o áudio e o vídeo da entrevista. Ele estava falando informalmente com um jornalista nos bastidores, né? Só que eles estavam testando a transmissão, e aí algumas pessoas conseguiram pegar a transmissão no meio, né? E ele estava dizendo justamente o seguinte, falou, não, os dados bons a gente apresenta, os ruins a gente joga para debaixo do tapete. Ele não falou com essas palavras, mas mais ou menos foi o que ele quis dizer, né? E isso vazou e foi uma confusão danada na época, né? E causou muita polêmica, tanto que o ministro caiu, tá? Só que ele caiu para cima, né? Ele saiu do ministério e virou embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Na verdade, foi uma pena, porque era um bom ministro, na verdade, na minha opinião, né? Rubens Recupero, vocês vão entender. Então, eu chamo de efeito recupero, né? Quer dizer, você jogar os dados ruins para debaixo do tapete e apresentar só os que te interessam, né? Isso não é bom. Então, é bom você ter todo o registro, viu, Beatriz, dos dados que você está coletando, tá? Um caderninho, antigamente, quer dizer, o caderninho na minha época, né? Na época que eu fazia esse PME, hoje as pessoas anotam tudo aí nos computadores, né? Mas é importante você ter esses registros, tá? Aí, não sei se é o mesmo Gustavo, ou se é outro Gustavo, gostaria de ver essa discussão gostaria de ver, né, essa discussão entre evidência e prova. Ah, sim, desculpa, então eu prometi que ia explicar, né. O Gustavo, é o seguinte, uma prova, primeiro que na ciência, é difícil falar em prova, entendeu? Por exemplo, a teoria da evolução de Darwin está provada, né? Eu diria que sim. Por quê? Porque a quantidade de evidências é enorme, e não tem nenhuma que falseie ela, entendeu? Então, isso é que a gente chama de prova na ciência, tá? Então, a prova é um conjunto de evidências, digamos assim. A gente chama as evidências de conjunto probatório, tá? Então, quando você tem um conjunto probatório muito grande, robusto, você diz que aquela teoria está provada, né? Agora, basta uma evidência em contrário, que aquela teoria já não é mais válida, entendeu? Então, para você provar alguma coisa na ciência é muito difícil, entendeu? É tanto que a gente tem muito cuidado para falar em prova, né? Porque exatamente por isso, entendeu? Você tem, né? Pegando aqui novamente a teoria de Darwin, você tem um conjunto probatório muito robusto e nenhuma evidência em contrário. Isso a gente chama então de prova, tá? Então é a diferença entre evidência e prova. Quando, no caso em apreço que eu estava falando aí da evidência de vida em Marte, né? A discussão lá não era se aquilo provava
que haveria vida, em Marte, não, em Vênus, né? Que aquilo haveria vida em Vênus. Eles estavam discutindo, aquilo era evidência de vida em Vênus. Evidência é outra coisa. Você não está provando nada, você está apenas uma evidência. Para você provar, você tem que ter todo um conjunto de evidência, né? E mesmo alguns cientistas dizendo, não, você não pode nem afirmar que isso é evidência. Você precisa de mais evidências para provar que aquilo é uma evidência, entendeu? Coloca o banner na pergunta direto. Ah, não, isso é você, né, Mariana? Ué, é só isso? Tem mais? Não. Eu vi a professora Elaine comentando alguma coisa, mas para mim já não está aparecendo. Terminou numa sua, Mariana, de hoje. Esse aí é o comentário da professora Elaine, esse que está aparecendo na tela. Extremamente interessante. Obrigado, professora Elaine, a senhora ter assistido aí. Amei a palestra. Somos também muito gratos por sua participação na 13ª semana. Eu que agradeço, professora Elaine. É sempre um prazer colaborar com o nosso instituto aí e com você, principalmente, que é uma grande amiga aí, de longa data aí, no nosso colega de instituto, né, de longa data aí, tá? Agradeço, fico muito honrado com o convite. Temos mais 2 perguntas, professor. Pois não, pode. Pedro. Olá, professor. Você acredita que o ensino superficial da metodologia científica afeta na questão do viés de confirmação? Se sim, em que momento seria melhor para ensinar essas metodologias? Pedro, veja bem, infelizmente, esse assunto não é abordado nas disciplinas acadêmicas. Eu, por exemplo, passei toda a minha graduação, mestrado, doutorado, nem sabia o que era viés de confirmação, entendeu? Fui saber depois que eu me tornei compliance officer do Sebrasp. Aí que eu fui saber que existia viés de confirmação, né? Então, é até uma boa iniciativa eu estar trazendo isso aqui na Semana de Química, né? Porque vocês não vão ter muita oportunidade de estudar isso, tá? Não é um tema muito debatido, infelizmente, no meio científico, tá? E como eu falei, os cientistas cometem esse viés de forma inadvertida, não é proposital, é totalmente inconsciente, tá? Então, eu acredito sim que o ensino superficial de metodologia científica vai afetar, com certeza, quer dizer, se você sequer sabe que esse viés existe, né, você não tem como evitá-lo, né? Tá? E o momento melhor, não sei, é possível, eu acho que o colegiado de graduação devia debater isso, né? Quem sabe promover mais esse tipo de palestra, né? Não sei. Ian, algum exemplo recente... Opa, sumiu para mim. Algum exemplo recente, sumiu de novo, de uma pesquisa que falhou nesses aspectos dos viés cognitivos? Ian, os exemplos estão nesses artigos aí que eu citei. Eu recomendo, então, você depois assistir o vídeo todo e ir anotando, e dando pausa, né? E anotando os artigos, que lá você vai ter inúmeros exemplos, tá? De pesquisas que falham. Um exemplo que eu dei aqui, né? A avaliação da Royal Society no trabalho da teoria dos gases, tá vendo? Falhou, né? Aquilo foi um viés cognitivo, certo? Um viés cognitivo não do autor, não do Masterton, né? Mas dos integrantes do comitê de documentos da Royal Society. Eles usaram, né, para avaliar negativamente o trabalho do Waterston, eles simplesmente cometeram um viés cognitivo ali, na minha opinião, né? E na opinião do autor do artigo também. Tá? Isso é um exemplo. Mas se você procurar os artigos originais que eu citei aí, você vai encontrar vários, tá? Tem mais perguntas? Zerdef. Ah, o Fernando Sodré, é ele? Tá aí? É ele. Parabéns, obrigado, professor Fernando. Ótimo documentário da Netflix, que deixa claro o efeito da polarização política na sociedade digital. Exatamente, professor. E como eu falei, então leia, eu recomendo, professor, que leia esse meu artigo também, que muita coisa do que eles falam, muito não, né, algumas coisas que eles falam no documentário eu já tinha falado antes ali no artigo, tá? Embora a academia ainda é o professor Fernando, né? Embora a academia seja mais blindada, como esta polarização política deve afetar o método científico? Bom, afetar polarização política afetando o método científico. Bom, aí já é uma correlação que eu não estudei, né? Polarização política afetando método científico. Eu não sei se você considera, por exemplo, Fernando, que
por exemplo, eu vejo colegas nossos aí, cientistas até de renome, né, trazendo de volta o criacionismo. Não sei se você considera isso política, né, mas seria um exemplo, né, a gente tem colegas nossos, talvez você saiba de quem eu estou falando, que estão revivendo, defendem o criacionismo, quer dizer, isso afeta claramente a ciência e suas metodologias, né, embora, como você diz, a academia está blindada, mas esse colega que eu falo, ele é da academia, então não estamos tão blindados assim, né. Danilo, é verdade, viés de confirmação deveria ser ensinado na escola, eu acho, inclusive, principalmente, Danilo, na universidade, entendeu? Infelizmente, como eu falei, a gente não vê muito esse tipo de debate acontecendo, pelo menos na nossa universidade, eu nunca vi, mas acredito que nas outras também não, tá? É o que eu imagino. Hugo, parabéns pela palestra, obrigado, aprendi bastante. Obrigado, Hugo, agradeço a sua audiência. Elaine, o ministro tinha tomado Prozac, é verdade. Infelizmente, né, Elaine, ele era um bom ministro, eu acho, mas ele acabou falando bobagem, né? Ele falou um monte de bobagem que não teria falado. Eu também acho, ele não sabia que estava sendo transmitido, né? Falou aquilo ali, foi de forma inadvertida aí, infelizmente acabou caindo, mas caiu para cima, né? Virou embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Elaine lembrou do caso do recupero aí. Caroline Donato, no curso de psicologia, temos as disciplinas voltadas para metodologia de pesquisa. Não entendo por que em cursos em que tantos seguem a área acadêmica como a química não possuem. Pois é, talvez, quem sabe, o Instituto possa fazer uma parceria, então, né, com o Instituto de Psicologia, para oferecer, talvez, essa disciplina optativa para a química, né? Eu acho que os outros departamentos da ciência da natureza deviam fazer a mesma coisa. Biologia, física, todas as ciências naturais, tá, gente? Porque, como medicina, entendeu? Você vê que alguns trabalhos que eu apresentei são da medicina, né? Então, afeta toda a ciência, esse viés de confirmação, tá? Concordo, Carolina, com você. Danilo, qual o nome do documentário? Pois é, alguém se lembra aí? Você lembra, Mariana? Alguma coisa de rede, eu me esqueci agora. Você lembra, Thiago? Não? Confesso que eu não me lembro. Desculpa, Danilo, me fugiu aqui o nome, mas ele está tendo um maior sucesso lá. Capaz de você entrar lá, está nos top 10 lá da Netflix, viu? Esse documentário está causando frisson aí. É alguma coisa de redes sociais, eu me esqueci, fugiu o nome aqui. Se alguém lembrar, coloca nos comentários aí para ele, tá? Eu vou ver se eu consigo achar aqui e passo para vocês, peraí. Tá bom. O Gustavo diz, era ter uma disciplina de psicologia na escola, ensinar viés, falácias, etc. Mas, principalmente, eu acho que até na escola, Gustavo, quando você fala escola, não sei se você está se referindo à escola de ensino fundamental, médio ou superior, né? Eu acho que em todas elas seria válido, né? Mas principalmente nas universidades, nas escolas superiores, né? Porque é onde vai formar os cientistas, né? E pesquisadores. Então, acho que é muito importante, realmente. Tem mais, gente? Elaine agradecendo mais uma vez. Obrigado, Elaine, você é muito carinhosa. Eu que agradeço, foi uma honra para mim. Eduarda, parabéns, professor, achei uma ótima palestra, um assunto muito importante de ser discutido hoje em dia, nesse meio científico. Obrigado, Eduarda, agradeço a participação aqui com a gente, tá? Agradeço você ter ficado até o fim. Tem mais alguém, Mariana? Isadora, o nome do documentário a Isadora lembrou, ó. O nome do documentário é O Dilema das Redes. Obrigado, Isadora, por ter me lembrado. Né? Isadora, para quem não sabe, gente, ela é minha filha, tá? Ela assistiu comigo o documentário. Apresento a vocês Isadora Magalhães Cunha, que é minha filha, a estudante aí do curso de Química, tá? Kesley, gostei muito da palestra, é um tema muito pertinente. Obrigado e bom trabalho a professores e demais envolvidos. Obrigado, Kesley, também, por você ter assistido com a gente aí, ficado até o fim. Agradeço a audiência aí. Gustavo, acho que médio. É bom saber isso para a vida mesmo. Obrigado, Gustavo. Concordo com você. Bom, professor, os comentários aqui acabaram. Eles acabaram de achar aqui na Netflix, realmente, é o Dilema das Redes. Ele já começa com um trailer assim, né? Só o Google, só as pesquisas do Google. Eu vou até assistir, inclusive.
Professor, Pois é, só comentando aqui, Mariana, rapidinho. Então, esse artigo que eu coloquei, que eu falo aqui, porque eu falo muita coisa que está no documentário, é aquele em que eu defendo que as redes fazem a catálise. Isso, eles não usam esse termo, claro, no documentário, né? Eu nem sei se você sabe o que é catálise, né? O nosso termo muito da química, né? Mas eu defendo a ideia de que as redes catalisam o viés de confirmação à enésima potência. Eles elevam o viés de confirmação à enésima potência. Você conseguiu colocar aí, Mariana, o link? Sim, já está lá. Já está lá. Tem o link de dois artigos e o link do formulário de presença também, para quem não viu ainda, já está lá. Então vamos lá, gente. Assina lá o formulário de presença, né? E se endereçarem por esse tema, os dois links lá, então, como eu falei, um é de um artigo que trata exatamente do tema da palestra, que é o viés de confirmação na ciência, e o outro, que não é exatamente, não está mais relacionado com a ciência, mas trata do viés de confirmação também, onde eu defendo a tese da catálise, né? A tese de que as redes sociais catalisam o viés de confirmação, tá? Pois não, Mariana, você quer encerrar? Eu queria saber se o senhor gostou, se Adorei. o senhor quer falar mais alguma coisa. É meio estranho a gente falar assim, sozinho, sem estar vendo as pessoas, né? É uma experiência diferente. Primeira vez que eu dou palestra assim, né? É meio estranho, porque está todo mundo calado ali, aquele silêncio absoluto na sala. Você fica falando e não sabe como é que as pessoas estão recebendo a mensagem, né? Mas agora nos comentários eu percebo que aparentemente as pessoas gostaram, né? Não, o tempo inteiro da palestra. A palestra inteira estava a gente recebendo comentário aqui, né, Thiago? E a gente o Thiago controlando os horários aqui dos comentários para a gente colocar aqui para o senhor. Eu fiquei feliz de ter proferido essa palestra, fiquei satisfeito, espero que vocês também tenham ficado. Espero ter contribuído um pouquinho para a formação científica de vocês, excelente. né? Foi excelente, professor. Inclusive um tema muito interessante que eu particularmente não conhecia. Quando eu li o título da palestra, legal, não sei do que se trata. Mas vamos lá, vamos descobrir do que se trata. Na química, Mariana, eu me lembrei de um detalhe aqui agora, para finalizar, né? Na química a gente tem um exemplo, assim, do viés. Na verdade, não é tão verdade que a gente não coloque isso nos nossos cursos, né? Eu, por exemplo, toda vez que quando eu ministrava ainda aula, né, até 2014, ainda estava atuante no Instituto, né, ministrava aulas, inclusive de laboratório de química analítica, um dos problemas que eu apontava para os alunos era o chamado, não sei se vocês já ouviram falar do erro de preconceito. Vocês já ouviram falar nisso? Não? Erro de preconceito. O que é o erro de preconceito? Quando você faz isso, não é só na química, tá? É um conceito da ciência como um todo. Quando você, lembra que eu falei da reprodutibilidade? Você fazer várias amostras, né, analisar para ver a reprodutibilidade dos resultados? Então, vou pegar um exemplo aqui da química analítica, né? Você vai fazer uma titulação. Então, o aluno vai lá e anota o resultado. Ele faz, normalmente no laboratório, a gente faz triplicata. O professor Fernando está aí, não me deixa mentir, né? A gente faz triplicata. Pelo menos assim, nos experimentos da graduação. Não é claro que quando você estiver no mercado de trabalho mesmo, você pode fazer muito mais, né? Sextuplicata, decuplicata e por aí vai. Então, na triplicata, você vai e anota o primeiro resultado da bureta, né? O volume que você gastou na bureta. Vai lá e anota aquele resultado, certo? O que é chamado, isso inclusive está no Vogel, esse erro de preconceito, quem quiser buscar, está no Vogel, tá? O erro de preconceito você anotou o primeiro resultado. A tendência do aluno é nos próximos resultados, nos outros dois resultados da triplicata, né, ele tentar encontrar o valor muito próximo do primeiro, não é isso? Isso é um viés de confirmação. Na verdade, o que o Vogel chama de erro de preconceito, eu chamo de viés de confirmação, entendeu? Isso é um exemplo na química, né, do viés de confirmação. Então, a gente tem sempre que evitar isso. Quando você faz resultados em replicatas, né, você tem sempre que evitar ficar buscando o resultado inicial. Isso aí seria ancoragem. É o fenômeno da ancoragem que eu citei aqui, né? Você se prender àquela informação inicial que você obteve, né? Dar aquela arredondada, assim, primeiro deu 50,8, o outro deu 50,65, não é 7, não é 6. Isso, Porque tá mais próximo. Porque ele vê lá, arredonda para perto ali do primeiro, vamos ver se dá certo. Você pegou bem, entendeu? Se você for no Vogel, você vai encontrar lá isso definido como erro de preconceito. Mas não passa, né, de um viés de confirmação, entendeu? Então, é esse tipo de viés que a gente tem que tentar prevenir na ciência, né? Tá?
Em algumas pesquisas já vi realmente que isso influencia muito, depois a gente tem que fazer tudo de novo, porque deu tudo errado na primeira vez, que a gente não presta atenção, né? Professor, então, mais uma vez, muito obrigada, tá, por ter aceitado o nosso convite, por essa palestra que eu adorei. Mandei, inclusive, para uma amiga do direito. Eu falei, assiste, não quero nem saber. Ela falou assim, nossa, isso é muito legal, dá para aplicar em muita coisa. E ela vai gostar, porque tem um que é da área forense e o outro da área do direito mesmo, né, que eu apresentei aqui. Eu falei, assiste, quero nem saber, assiste. Aí ela gostou também. Então, assim, professor, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, pela sua palestra maravilhosa, tá? O PET Química, como um todo, agradece o senhor, né? Henrique, Mariana, Thiago, Luísa, professora Elaine. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Me sinto honrado. Nós também muito honrados. Bom, gente, a gente vai encerrar, tá, a live, tá bom? Os comentários depois, se vocês quiserem, o pessoal que é externo, que não fez a matrícula, que não fez a inscrição no evento, né? Se quiser alguma informação, pode deixar o e-mail nos comentários do YouTube. Qualquer coisa a gente envia para vocês depois também, tá? Os slides, porque quem está inscrito no evento, a gente já tem os e-mails, né? Aí a gente fica bem mais fácil a gente encaminhar slide, encaminhar artigo, caso queiram, né? Quem for externo, só deixa o e-mail nos comentários que a gente envia também. Quem quiser, a gente manda lá para vocês, tá bom? Bom, vou encerrar aqui, gente. Muito obrigada, boa noite. Aguardo todos vocês amanhã, tá? Amanhã cedinho já tem palestra, já tem minicurso, já tem entrevista. Espero todos vocês, tá bom? E uma boa noite a todos e uma boa semana da Química, uma boa semana universitária a todos. Professor, muito obrigada mais uma vez. Boa noite. Boa noite a todos. Também boa semana da Química para vocês, tá? Obrigada. Vou encerrar aqui, galera.